Bem, vamos fazer agora a implementação computacional das interpolações polinomiais usando o Scilab. Para isso, nós vamos utilizar a mesma lógica que foi utilizada para fazer a planilha. Então, a gente vai pegar aqui os mesmos dados para fazer a comparação, certo? E aí vamos utilizar a ideia lá da definição. Então, eu tenho uma definição, vou transformar isso numa forma matricial, onde vamos ter a matriz A com as potências dos valores de x que foram dados, vamos ter a matriz B dos resultados com os valores de y que foram dados, e por fim nós queremos encontrar quem é essa matriz C com os nossos coeficientes polinomiais. Então a gente vai usar a mesma lógica de fazer a equação matricial e encontrar a matriz C isolando ela, fazendo a operação da inversa de A multiplicada por B. Então vamos aqui no Scilab, onde é um ambiente de linhas de comando que nós vamos dar para que execute a nossa interpolação e faça as nossas previsões. O primeiro comando que a gente vai dar aqui é o comando CLC. Vamos fazer essa programação aqui no ambiente do Synode, que é um ambiente onde a gente pode fazer alterações. Então, a gente vai evitar fazer aqui na janela de execução, porque essa janela de execução vai ser só para mostrar os nossos resultados. Se por acaso você não estiver com essa janela do Synode aberta, basta você vir aqui no seu canto superior esquerdo, onde vai ter aqui o bloco de notas, que é o Synode. Você abre ele e começa a escrever o seu código nele. Então, como eu disse, vamos utilizar aqui o CLC, o comando. Todo comando sempre em letra minúscula, tá? Comando próprio do Scilab sempre em letra minúscula. E aí vamos utilizar esse comando CLC para quando a gente executar o nosso código, aqui na janela de execução, ele vai aparecer apenas o resultado do nosso código. Ele vai apagar tudo que tenha aqui antes e vai proceder só com o nosso código. Vamos colocar aqui os dados do nosso problema. Para isso, eu vou inserir legendas de comentários para que fique organizado o que estamos fazendo. Então, para inserir comentários, ou seja, o que não vai ser lido pelo código vai ficar apenas como uma observação para sabermos o que temos naquela linha, utilizamos a barra e aí escrevemos o que desejamos. No caso aqui, eu vou inserir os dados. Os dados que vamos utilizar são os dados lá do x, os dados do y, os dados do x da previsão que eu vou querer, e depois vamos utilizar esses dados para começar a montar as nossas matrizes. Então, eu vou fazer aqui a nossa resolução. Para fazer a resolução, vamos utilizar a matriz A, que vão ser aquelas potências de x, a matriz B, onde vamos ter os valores do y, e a matriz C, que vão ser os nossos coeficientes polinomiais. Para fazermos a previsão, é bom deixarmos claro quem são esses coeficientes polinomiais. Então, vou informar aqui para o meu código que aqui eu vou ter o meu primeiro coeficiente polinomial, o A0, depois o meu segundo coeficiente polinomial, o A1, e o terceiro coeficiente polinomial, porque eu vou fazer aqui com 3 dados. Se tivessem mais dados, teriam mais coeficientes. Daí vamos colocar também a previsão que queremos fazer, que vai ser a nossa solução da nossa interpolação, né? A gente vai fazer a previsão aí dos valores de y. Então, vamos aqui colocar os nossos dados, os mesmos que utilizamos no exemplo da planilha. Para colocar os dados, vamos fazer isso no formato matricial, entre colchetes, e separando os elementos com um espaço. Então, vou colocar 1, espaço 3, espaço 5. Fecho o colchete. Próximo, o y, abre também os colchetes. 10, espaço 21, espaço 31. Vou pedir para fazer a previsão do 2 e do 4, também entre colchetes e separados por espaços.
E aí vamos começar a nossa resolução. Na nossa resolução, a gente vai ter a nossa matriz A, entre colchetes. Precisamos colocar as potências de x. Essa primeira coluna são os valores iguais a 1, que devem ser os valores do x elevado a zero. Na segunda aqui, o x elevado a 1, x ao quadrado e assim sucessivamente. Como vamos ter aqui só 3 dados, então a gente só vai ter até a potência quadrada, 3 colunas para a nossa matriz. Então eu vou pedir para ele fazer os valores de x elevado a zero. Depois eu vou dar um espaço, pedir para ele fazer os valores do x elevado a 1, outro espaço, os valores de x ao quadrado. Só que aqui temos dois detalhes. Como a potência ela não é necessariamente uma operação padrão de matrizes, né? Porque o que nós queremos fazer aqui não são as potências das matrizes, até porque não são matrizes quadradas para fazer essa potência, a gente vai precisar informar para o Scilab o que nós realmente queremos fazer. Então, eu não quero fazer a matriz elevada a zero, a 1 ou ao quadrado. Eu quero fazer os dados elevado a zero, a 1 ou ao quadrado. E aí, depois, esses dados vão ser trazidos para cá. Então, para eu poder informar para ela que esse elevado, né, essa potência, ela vai ser aplicada nos elementos da matriz, nos dados, eu coloco um ponto antes da operação de elevado. E aí, com esse ponto antes da operação de elevado, eu vou ter a potência dos meus dados. Vou fazer isso em todas. E aí eu vou só mostrar o outro detalhe que a gente vai precisar tomar cuidado, que é com relação a como esses dados vão aparecer nessa minha matriz A. Vou executar aqui só para visualizar. E aí a nossa matriz A ela vai ficar toda numa linha, que não é o que nós queremos. Né? Nós queremos uma matriz onde tem uma coluna só de 1, uma coluna só de x, uma coluna de x ao quadrado e assim por diante. Então, para fazer isso, a gente vai transpor cada um desses valores. Né? O x elevado a zero, vou fazer a transposta dele. Para fazer a transposta, eu coloco uma aspa logo depois da matriz. A mesma coisa aqui, aspa depois do x, que é a nossa matriz de dados, aspa depois do x, que é a nossa matriz de dados. Então, vai ficar a transposta de x elevado a zero nos dados, a transposta de x com os dados elevado a 1, a transposta de x com os dados elevados ao quadrado. Quando eu botar para carregar agora, a nossa matriz A ela vai ficar no formato que tem que ser com 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai ter agora, ó, tudo 1, tudo x ao quadrado, da mesma forma que aparece na planilha. Depois vamos fazer a matriz B com os valores do y, também com a linha da transposição, para ele ficar no formato de coluna. E por fim vamos fazer a inversa de A multiplicada pela matriz B. E aí a gente vai ter os nossos coeficientes polinomiais. Para a gente poder separar eles da matriz, vamos colocar aqui embaixo que o A0 vai ser na matriz C, entre parênteses, o primeiro elemento. O A1 na matriz C vai ser o segundo elemento. E o A2 na matriz C vai ser o terceiro elemento. E aí a gente deixa separado esses coeficientes da matriz. Para fazer a solução do y da previsão, a gente vai simplesmente escrever a fórmula do nosso polinômio. A0 mais A1 vezes o x. Como eu quero fazer a previsão, vou pegar o xp, que é o x da previsão, mais A2 vezes o x da previsão elevado ao quadrado. Então, aí eu tenho o meu polinômio A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado, porque eram 3 dados, o polinômio é de, no máximo, grau 2. Pronto, fizemos o nosso código para a interpolação no Scilab. Só que quando a gente faz ele aqui no Scinote, a gente precisa informar para o Scilab o que vai ser mostrado na janela de execução. Para isso, a gente usa o comando DISP, D-I-S-P. Entre parênteses, a gente vai primeiro inserir uma legenda do que vai ser mostrado. Então, vou botar entre aspas, que eu vou mostrar os coeficientes polinomiais, fecha aspas, e aí separa por vírgula e diz onde vai aparecer esses coeficientes, que é na minha matriz C.
a minha matriz C vai ter esses coeficientes polinomiais. Depois, comando disp novamente, entre aspas, eu vou pedir para ele mostrar a previsão. Fecha aspas, que aí é a legenda, vírgula, e aí quem que mostra o resultado da previsão? O YP, o Y da previsão. E aí vamos ter a nossa, vai ser mostrado na janela de execução os nossos coeficientes e as nossas previsões. Vou salvar o meu arquivo, pode salvar aí em qualquer local para ficar guardado. Vou botar aqui 01 interpolação polinomial. É importante que vocês saibam onde estão salvando, né? Para quando quiser executar. Salvou, a gente vai executar aqui nos players de execução. Ainda com a janela aqui do SciNote selecionada, você vai perceber que aqui na parte superior tem algumas ferramentas e tem os players. Esses players que aparecem aqui são para fazer a execução. Eu costumo usar esse segundo player aqui, que ele salva e executa, porque se você fizer alguma alteração no seu código, ele vai salvar e executar. Então, quando a gente executar, aqui na janela de execução, a gente vai verificar que vão aparecer os valores dos coeficientes e os valores das previsões. Vou executar e aí aparece os coeficientes polinomiais, 4, 125, 6 e menos 0, 125, e as nossas previsões. E aí a gente tem um código bem simples, rápido de fazer, que faz a nossa interpolação polinomial, que se compararmos com a planilha, ela é exatamente os mesmos valores aqui, os valores que achamos para os coeficientes polinomiais na planilha, 425, 6 e menos 0, 125, e as previsões para o 2 e para o 4, 15.625 e 26.125. Pronto, e aí temos a implementação da computacional no Scilab para interpolação polinomial. O que pode vir além disso? Pode ser que você tenha mais dados para fazer a sua interpolação. Então, pode ser que aqui apareça um quarto dado, né? O 7 e o 43. Se eu tiver 4 dados, eu vou precisar lá na minha matriz A aumentar mais uma potência. E aí eu vou fazer o x', que é a transposta, o ponto para fazer o elevado, a terceira em cada dado da minha matriz de dados x. Então, eu acrescento mais essa coluna nela. Depois, lá nos meus coeficientes polinomiais, eu vou acrescentar o A3, que vai ser o quarto elemento agora que vai aparecer na minha matriz C. E, por fim, lá no meu polinômio, eu vou ter que acrescentar o mais A3 vezes o x da previsão elevado à terceira. Então, tenho que acrescentar também essa parcela que vai ter a mais no meu polinômio de 4 dados, porque ele pode ir até o grau 3. Né? Então, sempre que você quiser aumentar a quantidade de dados, você vai simplesmente aumentar aqui as colunas, as potências da matriz A, aumentar o número de coeficientes e aumentar aqui o seu polinômio. Ok? E está feita a implementação da interpolação.